Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira e hoje no episódio solo eu vou falar para vocês de um negócio bacanérrimo que eu mesmo sozinho, sem ajuda de ninguém, mais ninguém, sem pesquisa, sem nada, mentira. Obviamente eu pesquisei bastante, tenho aí 20 anos de experiência para criar esse tipo de conteúdo. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu fiz muito bacana, que aliás já está compartilhado no meu canal do YouTube há um tempo atrás já, mas eu resolvi trazer hoje pro DevSecOps Podcast. Primeiro que eu tô sozinho, né, não tenho os meninos para gravar aqui hoje. Segundo que é algo que eu acho que é legal vocês saberem, né, um pouquinho mais de detalhe, explicar e tudo mais, tá? Mas antes de entrarmos ou adentrarmos ou aprofundarmos no nosso tema de hoje, eu vou falar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube e também no nosso site, devsecopspodcast.com.br. Você está buscando soluções de AppSec? Fale com a Digital Oak. Eles têm um portfólio completo para você. E a Gold Security, que é especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. E não se esqueça do OnlySecFans, o seu clube de AppSec. Aliás, o conteúdo de hoje do DevSecOps Podcast ele é exclusivo do OnlySecFans, tá? Lá, para quem está na plataforma, tem acesso completo ao que eu vou falar hoje, né? Ao material completo do que eu vou falar hoje. Para quem não está na plataforma, tem uma versão gratuita, né? Tem umas coisas a menos, né? Mas tem uma versão gratuita ali que já resolve bastante problema, tá? Não tô falando que você precisa assinar, né? Ou pagar nada, não. Tem tudo isso gratuito. Mas quem assina tem uma vantagem a mais, tá? Naturalmente, beleza? Então é isso, né? Antes de começar o tema de hoje. O tema de hoje, gente, é simples, né? A gente vai falar sobre o AppSec Calendar. O que é o AppSec Calendar? É um calendário de Application Security. É isso. Fechou o episódio de hoje, acabou. Eu sou o Cássio Pereira, valeu. Não, brincadeira, pessoal. Vamos lá. O AppSec Calendar é um... Eu tava um dia sem fazer porra nenhuma, essa é a verdade, né? E eu falei, deixa eu começar a diagramar algumas ideias aqui, né? E eu criei o AppSec Calendar. Inclusive, eu vou estar olhando pra outra tela aqui, né? Desculpa aí o pessoal que assiste no YouTube. Eu vou estar olhando pra outra tela aqui porque é a minha cola, né? Na verdade, eu estou olhando pro AppSec Calendar aqui, que é o que vai guiar o nosso tema de nosso episódio de hoje, tá? Então, eu tava aqui viajando sem fazer nada e resolvi fazer esse AppSec Calendar. O que é AppSec Calendar, gente? Vamos lá. É um calendário, né, basicamente, que ele tende a te informar ou te dar sugestões de quando e qual frequência os domínios dentro de AppSec devem ser executados. Por exemplo, quando que você deve rodar um ScanSAST? Quando que você tem que fazer Threat Modeling? Quando que você faz o ScanDAST? E assim por diante. Tá? Então, eu vou dar um panorama, talvez aprofundar até um pouco aqui no episódio de hoje, a gente tem bastante tempo, do AppSec Calendar. Na descrição desse vídeo vai estar o link para a versão gratuita. Você pode, é um JPEG, é só baixar e começar a usar. Na verdade é só uma referência, uma imagem, uma referência. Não precisa, não é uma ferramenta, não é nada disso, é só uma referência, tá? Mas lembrando, para quem está no OnlySecFans, né, que por R$29,90 mensais você tem a plataforma OnlySecFans, onde você tem um monte de conteúdo lá. Eu ia falar gratuito, né? Não é gratuito, né? Por R$29,90 por mês assinatura no plano anual. E você tem acesso à versão paga. A versão paga tem uns detalhezinhos a mais, só isso, tá? Então você não precisa pagar só por isso. Quer pagar a plataforma, você paga para ter um monte de outras coisas, tá? Mas isso aqui tá exclusivamente lá também, beleza? Então vamos lá, gente. O que é o AppSec Calendar? O AppSec Calendar, ele começa... Não sei se dá pra vocês me ouvirem bem aqui, mas eu vou tentar pôr o microfone aqui porque fica melhor, né? Até pra não... Porque eu vou estar olhando pra outra tela ali, né? Aqui, ó. Aí, ó, que bonitinho. Né? Então, o AppSec Calendar... Olha que legal a minha voz. Então, vamos lá, gente. O AppSec Calendar, ele começa aqui, ó. Ele tem o plano, né? A primeira coisa, ele é o plano. Então, ele define o que são itens operacionais, né? Ou operational level. Ele tem o que são itens de application level, né? E aí fala trigado por schedule. Eu tô lendo porque literalmente é muito difícil decorar, porque é muita coisa, tá? É bastante coisa. Então ele tá falando aqui, ó. Tudo que tá no nível de aplicação é trigado ou é disparado por um schedule, né? Um schedule diário, semanal ou mensal. Ele tem um sprint level, que é schedulado semanalmente. E ele tem um feature level, né? O feature level ele é disparado num push, num pull request ou coisas do tipo, né? Numa granularidade um pouco menor, tá? E aí você tem
a primeira camada aqui do AppSec Calendar são as coisas que executam daily, as coisas que executam diariamente, tá? Essa primeira parte aqui são as coisas que executam diariamente. E aqui fala, ó, Operational Focus, então as coisas que têm um foco operacional, tá? Dentro do mundo aí de desenvolvimento, as coisas mais operacionais, vocês vão entender o quê? Elas funcionam, né, num contexto diário, beleza? Então, a gente vai falar das coisas que a gente executa agora diariamente. Você tem um foco na feature ou no nível de task. Se a gente pensar no Gira, por exemplo, na taskzinha ali que eu deve estar fazendo. Aquela task ali é o nosso ativo que a gente está olhando para esse momento, tá? Por exemplo, uma branch, uma feature branch, né? Vamos dizer assim, uma feature branch seria esse contexto aqui, tá? E ele é acionado por ações, não por actions. Por exemplo, um pull request, um merge request, um push, um commit e assim por diante, né? Ou seja, operacionalmente o desenvolvedor tá ali codando, tá fazendo a sua taskzinha do Gira, que é corrigir o bug X, ou aumentar o tamanho do botão, ou incluir o campo Y, né? E assim por diante. Coisas num nível granular menor, que é o que a gente vai focar nesse contexto aqui, tá? E lembrando que tudo isso aqui tá no contexto de diário. Então tudo que eu falar aqui agora é para você fazer diariamente, tá? Então, eu até coloco aqui algumas coisas assim, tem a semana, né, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então o que é diário, obviamente, é num contexto diário, incluindo finais de semana. E o que é semanal, só semanal, o que é mensal, mensal e assim por diante, tá? É muito óbvio. Mas vamos lá. Na segunda-feira, imagina que você começou hoje, né? Começou hoje o seu programa de AppSec. Numa segunda-feira, você tem 1 hora de treinamento. Então, tá dedicado aqui 1 hora para treinamento. Então, basicamente, como é algo diário, então a minha sugestão é que os desenvolvedores tenham 1 hora por dia de treinamento de segurança. Seja conscientização, seja vulnerabilidade, seja o ASP Top 10, seja arquitetura, o que for. Mas 1 hora por dia dedicada a treinamento, tá? Natural. Beleza? Então 1 hora do dia ele vai separar para treinamento de segurança. Nossa, Cássio, mas isso é impossível, cara. Aqui na empresa a gente mal para 1 hora para cagar. Mal tem horário de almoço. Isso não é problema meu. Ainda, né, considerando primeiro dia, né, então no primeiro dia a gente também vai fazer Security Requirements. Então o que a gente quer dizer com Security Requirements? Ele tá tagueado aqui, vamos chamar assim, num Feature Level, ou seja, é o requisito de segurança para aquela task, né, você está fazendo um push, está fazendo um pull request de uma feature, de algo que você fez. Então você valida se os requisitos de segurança daquela feature estão lá. Ou se ela, de fato, é um requisito de segurança, né? Pode ser. Mas, de fato, é. Cara, eu tô fazendo aqui uma tela de login, né? O meu pull request aqui é o campo usuário e senha e o post aqui para validar. Pô, peraí. Então, quais os requisitos de segurança estão envolvidos nesse contexto aqui, nessa task? Né? Então, você vai revisar isso, tá? Então, o calendar que ele tá dizendo, ó, você tem security requirements diariamente num nível de feature. O que quer dizer? Quer dizer que você tem que revisar security requirements para aquela feature, tá? Security requirements pode ser o ASP, security requirements pode ser um compliance que a sua empresa tem que passar, ISO, PCI, sei lá, né? Aí que vai definir é a sua empresa, não sou eu, tá? Olha que legal isso aqui, hein, cara? Isso aqui já é pra gerar polêmica já nesse vídeo. Threat Modeling. Threat Modeling no nível de feature. Por quê? Porque essa sua feature, ela pode aumentar ela pode aumentar a surface attack surface, né? A superfície de ataque, ela pode alterar, né, aumentar um endpoint, diminuir um endpoint, aumentar um campo, trazer mais risco, enfim. Pode ser uma feature de risco para o negócio. Então, revisar o Threat Model. Você vai fazer uma modelagem de ameaça inteira? Não. Obviamente, a modelagem de ameaça ela foi feita antes para o sistema como um todo, para a aplicação como um todo, enfim. Então, neste momento, você revisa a modelagem de ameaça. Pode ser que você demore 5 minutos, você vai olhar o diagrama, olhar a sua feature, não afeta nada. Não precisa fazer nada. Ou não, ó, afeta aqui. Então você vai colocar um desenho a mais no diagrama e fazer um link. E ver ameaças que geraram daquilo e trocar ideia com o time de segurança. Né? Ou pode ser que gere um trabalho um pouco maior, enfim. Também não é problema meu. A sugestão é que você revise no nível de feature diariamente, tá? E aqui tá falando, gente, de novo, né? É diariamente, mas pode ser que você não entregue features diariamente, né? Você demora 1 semana pra entregar uma feature, beleza? Né? Então, o contexto é, diariamente vale você revisar isso, né? Você tá mexendo no Threat Model, não tá? Você precisa atualizar o diagrama, não precisa, enfim, tá? Attack Surface, tô um pouco conectado com isso, então tô aumentando a superfície de ataque, não tô mexendo na superfície de ataque, eu tô reduzindo a superfície de ataque, então tô reduzindo consequentemente o meu risco. Vale você revisar isso também diariamente, tá? Aí, olha só, a gente começa a entrar em alguns testes e validações. Então, eu falo aqui, por exemplo, de SAST, né? SAST incremental, por exemplo. Então, você está fazendo um pull request, um commit, um push na sua feature branch, você faz um teste do código, faz um scan de código,
né, para garantir que aquele pull request não traz vulnerabilidades, por exemplo, né? E por isso que eu falo SAST incremental, porque algumas ferramentas permitem que você faça um scan só daquele trecho do código, enquanto outras ferramentas precisam que você compile a aplicação inteira, né? Então, vai do seu fornecedor aí de SAST, tá? SCA também, e aqui SCA vale, né? Os dois valem, né? SAST, você tá mexendo num arquivo CSS, a sua task, vale a pena rodar SAST? Não faz sentido. Você tá mexendo num Docker Image, né? Num Dockerfile, você vai rodar um SAST ali? Não, você vai rodar um IAC, né? São coisas diferentes. Mas o SCA é a mesma coisa, tá mexendo na biblioteca, tá adicionando biblioteca nova, tá removendo biblioteca, então você roda o SCA, né? Também no nível incremental, beleza? Dast, olha só, quem diria, hein? Dast no nível de feature, né? E aqui abre um grande parênteses, né, gente? Às vezes você tá fazendo uma feature e nem tem aplicação funcional ainda. Então você não vai conseguir rodar um Dast, né? É claro isso, é óbvio, tá? Mas eu coloco aqui, ó, tem uma tagzinha aqui chamada devenv. Então se você tem um ambiente local que seja, dependendo da ferramenta de Dash que você tenha, você pode rodar o Dash localmente. Se o seu localhost já funciona, é uma aplicação web e tal, você já consegue. Também no nível incremental. Você não precisa rodar o Dash na aplicação inteira, crawlear a aplicação inteira. Você vai crawlear, né, aquele endpoint, aquela URL que você está mexendo ali, beleza? E você tem IAC, Infrastructure as a Code. Também, você está mexendo com Terraform, né, um Ansible, coisas do tipo, então você vai fazer um scan ali para aquele pedaço que você mexeu, beleza? Aqui pode ser polêmico, mas eu acho que vale a pena pensar nisso, né? Eu coloco aqui que é importante fazer um malware scan. Será que esse seu pull request não pode estar gerando um malware? É difícil pensar nisso, porque você sabe, não, eu tô olhando pro código aqui, não tem nada ali, né? Mas se esse pull request vai disparar um release, vai disparar uma trig, vai gerar uma versão compilada, blá blá blá, pode ser que sim, né? Então eu coloco para que tenha uma atenção nesse contexto, tá? Ou até para que o seu pull request tenha um review. Nossa, fugiu a palavra, eu tava pensando aqui. O seu pull request tenha um code review. Por quê? Se você coloca no seu código um comportamento malicioso intencional, só outra pessoa revisando aquilo manualmente vai ser capaz de descobrir isso. Talvez uma outra ferramenta consiga, mas é muito difícil, né? Dependendo do que você colocou lá, é muito difícil, praticamente impossível, né? Você coloca lá, sua aplicação faz um post para uma conta de pagamento. Aí você colocou 2 posts, faz 2 posts para conta de pagamento, duplica. É um comportamento normal da aplicação. Ferramenta nenhuma vai falar, não, isso aqui é um vírus, isso aqui. Não é. Então, o malware, nesse sentido, é de mau comportamento, que eu quero dizer. É uma fraude, por exemplo, fraude intencional. Então, só um code review vai validar isso. Não há ferramenta que valide isso. Até porque pode ser muito específico para o seu negócio, né? Então, aqui vale um code review manual do time de segurança, inclusive, tá? Aí depende do teu processo, da tua empresa. Se fode aí, não me interessa como que você vai fazer, tá? Aí a gente tem agora e tudo isso que eu falei aqui até aqui, a gente tá falando de feature level, né? Exceto o treinamento ali, treinamento a gente tá falando de operational level, tá? Mas aí a gente vem pra container scan. Container scan a gente tá falando de application level. Por quê? Porque você não vai, o container você analisa a imagem inteira, não é metade, não é um pedaço dela. Então é praticamente não é a aplicação inteira, mas ela tá num nível de aplicação, percebe? E aí eu falo pra você fazer um scan da sua base image, né? Então você tá gerando, a sua aplicação vai rodar num container, né? Qual a base image que você tá usando? Vale você fazer um scan dela, buscar por vulnerabilidades em componentes e assim por diante, beleza? Depois a gente tem mais um item de feature level. E aqui eu vou até, ó, segurança, tecnologia, DevSecOps. Fazer uma vinhetinha aqui pra dar uma pausa, por quê? Porque também tem polêmica. Por que polêmica? Porque olha só, eu coloco aqui pen test. Pen test. Você vai pensar, caralho, Cássio, pen test num nível diário, mano? Você tá louco? Não há dinheiro que pague isso, né? Pen test pra uma feature, cara? Você tá louco? Cara, não tô. Não tô, não. Aliás, se isso acontecer, pode ser que meu áudio já até melhorado agora. Aliás, se isso acontecesse, pode ser que muitas aplicações estejam mais protegidas aí, né? Por quê? Porque esse pentest aqui, imagina que você tem um cara, um time de offensive security, um pentester por squad ou por time, enfim. Mas que, cara, você fez um pull request, a aplicação tá funcional, falar pro cara, mano, penetra aí. Vai nessa página, nessa URL, foi o que eu acabei de alterar. Faz uma validação aí. Validação rápida, eu trabalhei ali de 1 a 2 horas. Ah, Cássio, 1 a 2 horas não dá pro cara fazer um pentest. No nível de feature, cara, até o dev faz se ele souber usar o Burp Suite. Então o time de QA faz. Se souber usar o Burp Suite, por exemplo, até o time de QA faz só usando QA, só fazendo teste manual mesmo. Então, dá. Pense nisso. Né? A ideia desse AppSec Calendar é para que vocês também reflitam um pouco com relação a isso, tá? Mas é possível.
Beleza, aí a gente, ainda falando das coisas que a gente executa diariamente, tá? Aí a gente vai pra Secret Scan. Então, diariamente de novo, né, gente? Por action, né? Pode ser que você não tenha pull request, commit, push todo dia, mas pode ser que você tenha. Não sei, depende da sua empresa, depende do seu contexto, depende da quantidade. Ah, Carlos, mas é muito inviável isso, a gente tem milhões de pull requests por dia. Pra quem não tá me ouvindo, só vendo minha cara, né? Mas a verdade é, gente, dá pra fazer, tudo isso aqui dá pra fazer, né? Diariamente, tá? Dá pra fazer, dá pra fazer. Secret Scan, né? Secret Scan a gente também, né? Secret Scan é algo que eu falo para fazer diariamente, tanto na sua code base quanto na sua perdi a atenção aqui, desculpa. Secret Scan é tanto na code base quanto nos pull requests, né? Então você pode estar fazendo um pull request que envolve uma Secret Scan. Né? Eu até coloco aqui que é num contexto de application level, né? Não é num nível operacional, é num nível de feature, mas aquele pull request ele pode ter uma secret. Né? Ou você pode estar fazendo secret scan na sua code base diariamente esquedulado, né? Isso também não tem problema nenhum. É para garantir que não está entrando nada novo lá ou algum problema lá. Tá? SBONs, né? SBON também é algo tem sido mais demandado, etc, etc. Então, você está mexendo no código diariamente, está adicionando biblioteca diariamente, você tem que ter um SBON novo diariamente. É simples assim. Não garantir que você tem sempre um SBON atualizado. É simples assim, gente. E se você tem um processo automatizado para tudo isso, é possível fazer, tá? Deixa eu mutar meu celular aqui, porque ele tá apitando aqui e eu não tô afim. Depois você tem KPIs a gente já entra no nível operacional, então você pode ter KPIs diários do seu programa de AppSec. Quantos scans estão rodando, quantos pull requests eu tenho, até que para você possa tunar tudo isso, fazer tudo isso, né, funcionar bonitinho. E, obviamente, Vulnerability Management. Olha só, Vulnerability Management diariamente. Por quê? E até coloco aqui, críticas e altas, né? Depende das suas ferramentas, do seu processo de Vulnerability Management. Mas é importante que diariamente você olhe para as suas vulnerabilidades. De repente você consegue corrigir uma vulnerabilidade de uma forma mais simples, ou de certa forma endereçar ela, ou discutir, né? Então é legal que você faça isso diariamente. Então isso está na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feiras. Né? Você vai fazer isso todos os dias. 1 hora de treinamento, revisar, né? E de novo, gente, olha só. Por exemplo, eu acabei de falar, cara, você tem um time menor, você faz um pull request por semana. Beleza, então você não vai fazer diariamente, você vai olhar para cada pull request, você vai fazer semanal. Mas tem coisas aqui, por exemplo, Secret Scan, dá pra você estar olhando para sempre o seu code base, né, para sua branch master, main, enfim. Então, coisas do tipo, tenha isso em mente. Quando você baixar o diagrama aqui, baixar o calendário, vai ficar mais fácil de você entender, beleza? Então, diariamente é isso, né, você vai fazer isso. Aí entra na sexta e no sábado. Aliás, sexta e sábado, não, né, desculpa. Sexta-feira tá aqui porque é só os itens semanais. Sábado e domingo você vai fazer algumas outras coisas. Eu não vou entrar no sábado e domingo, porque senão o episódio vai ficar muito grande, mas daqui a pouco eu volto se for o caso. Mas vamos pular isso aqui e eu vou pros itens que você vai fazer semanal. O que você vai fazer semanalmente? Né? Então, semanalmente, a gente muda um pouco, porque semanalmente a gente vai ter um foco ainda operacional, mas na sprint, não mais no nível de task, mas no nível de o que você está entregando naquele sprint, considerando que você usa um método ágil, se não, o que você fez em um determinado período de tempo, tá? Ou ciclo, o que quer que você chame aí, tá? Ainda você tem um foco na feature e nas tasks, mas você também tem um foco no epic, né? Por exemplo, então um épico pode ter composto de várias tasks, tá? Eu até coloco aqui, né? Focar na feature branch e dev, QA, enfim, as branches de integração que a gente fala, tá? E o trigger aqui, ele pode ser de duas formas, ou na sua pipeline, né, na sua esteira, enfim, mais as ferramentas que você usa, depende das ferramentas que você usa. Então, por exemplo, tem ferramenta que você pode schedular diretamente na ferramenta, um scan ou um teste, por exemplo. E aí, o que você vai fazer semanalmente no seu nível de sprint? Você vai, eu até coloco aqui na sexta-feira, né? Pega um dia da semana pra fazer isso. Pode ser outro dia, qualquer outro dia, tá? Só peguei um dia aqui para que esteja no calendário. Então, o que você vai fazer na sexta-feira, por exemplo? Security Requirements. Só que você não vai mais fazer Security Requirements num nível... que no Security Requirements ele é um nível de feature. Agora você vai fazer o Security Requirements no nível de sprint. Então, você vai garantir que tudo que está naquele sprint tem requisitos de segurança, ou eles estão atendidos, ou, né, enfim, revisar os requisitos de segurança num nível maior. Antes você estava fazendo isso diariamente no nível de task, agora você está fazendo no nível da sprint. Se você fez isso diário, praticamente agora você não precisa fazer mais nada. Porque você garante que está tudo ali. Né? Mas se não, você vai ter mais trabalho agora. Perceba? Depois você vai fazer também threat model, no mesmo nível. Tudo que você está entregando naquele sprint. Tem uma modelagem de ameaça, cada pedacinho que foi feito antes agora compõe um todo, ou você não fez nada, então agora vai ter um pouco mais de trabalho. Também para attack surface e
Posteriormente para KPIs, então KPIs semanais ou por sprint, né, a cada 2 semanas, cada 3 semanas, enfim, depende do seu ciclo. E gestão de vulnerabilidades médias. Então, uma vez por semana você pega vulnerabilidades médias para corrigir. Veja, no diário você pega altas e críticas, está sempre olhando para vulnerabilidade alta e crítica. Até você zerar o seu backlog, ou cada vez que for reportada uma vulnerabilidade, você vai estar sempre olhando, você vai estar... É uma das maneiras mais eficazes de você não ter um backlog gigante de vulnerabilidades, tá? E uma vez por semana você olha para vulnerabilidades médias. Assim você garante que o seu backlog vai ser zerado. Né? Isso é um dos problemas que a galera mais sofre. Backlog de vulnerabilidade gigante. Ninguém consegue dar vazão. Claro, ninguém dedica. É simples assim, o cara dedica um ou outro por sprint. E você tem, é igual, como é que fala? É igual quando tem alagamento, né? Tem mais água, entra mais água do que sai, por isso que alaga. É simples assim. Aqui é a mesma coisa. Entra mais água do que sai. Então você sempre vai ter um backlog gigante, tá? Então isso você vai fazer semanal, beleza? Eu ainda coloco aqui que semanalmente, eu até coloco sábado e domingo aqui, né? Eu coloco sábado e domingo repetindo, né? Mas obviamente você pega um ou outro, né? Por que sábado e domingo? Porque são os scans diferentes agora. Então, por exemplo, você vai fazer SAST da sua sprint como um todo. Né? Então, tudo que foi, todos os pull requests, aquilo dá pra você agrupar, enfim, depende da ferramenta que você usa, mas você vai fazer um SAST ali da sua feature branch, mais a dev, mais a QA, enfim, um SAST incremental, você não precisa fazer um SAST do code base inteiro. SCA também, DAST também, IAC também, tá? Então, você vai testar o seu código, vai testar a biblioteca de terceiro, vai testar IAC, vai testar a aplicação, olhando para sprint, para tudo que foi ou tudo que está sendo entregue naquele sprint, tá? Uma vez por semana. Container scan, aí aqui entra um item importante. Você vai fazer um container scan da sua base image, mais a imagem gerada, né, a imagem que você gera customizada, caso se aplique. Não necessariamente isso pode ser uma verdade, tá? Malware scan, e aqui eu já falo de QA environment, então ambiente de teste, então você está fazendo vários pull requests. Tudo isso agora compõe uma sprint, que compõe um pedaço da aplicação. Esse pedaço maior pode ser um malware, percebe? Pode ser vários pedaços. Se os caras estão fazendo fraude na sua empresa, o dev 1 faz um pedaço, o dev 2 faz outro pedaço, o dev 3 faz outro pedaço, no final você tem um malware pronto. Tá? Então, o code review aqui, nesse nível, vai melhorar para você. Pentest também, aí é que o pentest ele não é mais na feature, ele é um pentest de sprint, né, de sprint backlog, né, do que você está entregando naquele contexto. Assim também como secret scan e SBOM, né, eles continuam ali no nível, deixa eu procurar aqui o nível, application level, né, mas você está rodando agora uma vez por semana, tá? Enfim, você está rodando diariamente, mais um dia na semana, né, enfim, você vai olhar para o todo, tá? E KPIs, né, KPIs é algo que a gente tem que estar sempre olhando ali, beleza? Então, praticamente a gente falou do que acontece diariamente e o que acontece semanalmente, beleza? Na verdade, tudo que acontece semanalmente já acontece diariamente. Só muda um pouco como é feito. Né? Então, ao invés de você fazer um SAST do pull request, você vai fazer um SAST, né, do tudo que você está integrando na sprint. Ao invés de você fazer um pentest de uma feature, você vai fazer um pentest de um contexto comum. Beleza? Outro item importante, não menos importante na verdade, é o que a gente vai fazer mensalmente. Na verdade, deixa eu ver o que eu dupliquei aqui, que eu dupliquei um negócio que agora também eu perdi. Ah, não, esquece. O que a gente vai fazer mensalmente. Então, mensalmente, a gente muda, né, algumas coisas. O que muda aqui? Deixa eu olhar aqui, ó. Mensalmente, agora a gente foca no nível operacional e executivo. Né? O operacional sempre está ali, mas um nível executivo. O foco é na aplicação, no software como um todo, ou seja, a sua branch main, master, etc., e normalmente você vai ser disparado isso pelas ferramentas ou schedulado, tá? Não mais nas actions. Assim como no weekly também não é action, tá? Praticamente não muda nada do que é diário, mas muda o que você vai fazer nos fins de semana, né? Ou nas sextas-feiras, por exemplo. Então, uma vez por mês, o seu security requirements, ele vai agora estar olhando para o nível application. Então, você vai olhar a aplicação como um todo, se todos os requisitos de segurança estão lá. Assim como o threat model e attack surface. Os seus KPIs também, mas agora eles vão ter informações executivas, não só operacionais. Que informações são essas? Leia o livro cassodeveloper.com.br/livro. Vulnerability Management, uma vez por mês você vai olhar para o backlog e vulnerabilidades baixas. Né? Então, o que está lá no seu backlog perdido e vulnerabilidades baixas. Tá? Uma vez por mês você vai fazer essa correção também. E uma vez por mês você vai rodar os seus testes. O SAST, SCA e DAST full. Então
Então, SAST da base inteira, da sua branch main inteira, por exemplo, né, o branch master, enfim, o SA do projeto como um todo, um dash da aplicação como um todo, e scans fulls, não um scan mais incremental. Uma vez por mês você fazer isso. Tá? Eu até coloco o dash aqui pré-prod ou até produção, né? Depende aí do teu contexto também. Infrastructure as a code da code base inteira, container scan, base gerada e base image e generated image, ou a custom image, malware scan do seu produto final. Então você está fazendo um deploy da sua aplicação produção, essa aplicação tem que ter um malware scan, tá? Essa versão final mesmo, compilada, um pentest da aplicação como um todo, secret scan e SBOM da aplicação como um todo. Então uma vez por mês você olha para a aplicação como um todo, escaneia tudo, revisa tudo. Tá? Mas diariamente, semanalmente, você tem os pequenos passos. E detalhe, gente, se você faz os passos diários, quando você chega na task semanal, você só muda ali uma configuração. Né? Ou você deixa esquedulado na ferramenta que você está usando. Por exemplo, Dash. Você vai lá no Dash e esquedula o scan. Então, é diário, você roda localhost, você não precisa esquedular, faz parte do seu trabalho. Ou você pode esquedular também. É semanal, deixa esquedulado lá para rodar nesse contexto aqui, nesse específico contexto. É mensal, vai olhar para a aplicação como um todo. Gente, tudo isso que eu falei aqui dá para fazer automatizado, exceto Security Requirements, Threat Model, e depende do que você faz aí com relação do Attack Surface. Obviamente, Pentest, né? Pentest é um trabalho manual, né? Mas todo o resto aqui, gente, é scan, exceto, de novo, Security Requirements, Threat Model e Attack Surface. Né? Todo o resto dá para fazer automatizado. Até Vulnerability Management. Né? Reportado a vulnerabilidade, manda uma mensagem no Slack e alguém vai ler aquilo. De repente já é um falso positivo, de repente é algo simples de resolver. Então, obviamente a análise ela é manual, a correção ela é manual. Né? Mas o trabalho de fazer todos esses scans, esses testes, quando você olhar para essa imagem aqui, que você vai baixar aí, que eu tô ligado, você fala, nossa, é coisa pra caralho. Mas não é. Se você cria e configura o seu pipeline, né? Configura o seu ambiente de desenvolvimento, vamos dizer assim, para que tudo isso aqui ocorra de forma automatizada, gente, isso aqui é... Eu diria que isso aqui é um pedaço, né? Dá para fazer um monte mais coisas aqui. Eu tô pensando em criar um AppSec Framework, que não tem tudo aqui ainda, mas isso aqui, então você tem um calendário de coisas que você tem que fazer diariamente, coisas que você tem que fazer semanalmente, coisas que você tem que fazer mensalmente. As coisas não mudam, elas são as mesmas, semanais, diárias, semanais e mensais, só muda o como você as faz, tá? Então, de novo, Cássio, eu não tenho ferramenta para tudo isso. Compra, instala, baixa, desenvolve, se vira. Mas você não tem, mas tem open source para tudo isso. Tem enterprise que já tem tudo isso. Né? Tem solução enterprise que você paga aí menos de $60 por desenvolvedor e te entrega tudo isso e mais um pouco. Por exemplo. Até coisas de cloud que não estão aqui, por exemplo. Tem ferramenta que você paga milhões, depende do tamanho, lógico, né? Mas que te entrega 3 coisas daqui. Mas te entregam muito bem. Então, depende do teu nível de empresa, depende de onde você está. Mas, de novo, tem ferramenta que por $59 por mês, por desenvolvedor contribuinte, ou seja, para quem comita naquele base, tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui não, também estou exagerando. Não tem threat model, né, que é um trabalho manual, não tem requisito de segurança, dá para validar requisito de segurança, mas não tem. Attack Surface, de certo modo, tem. Enfim, né, mas tem, né, assim, às vezes com uma porrada só você resolve um monte de problema. Uma ferramenta só. Tá? Então, o AppSec Calendar, ele até está na versão beta, né, eu preciso atualizar ele, mas ele traz essa visão de como o AppSec funciona no dia a dia, ou como deveria funcionar. No dia a dia, literalmente, né? O que você dá para fazer diariamente? Consequentemente, você fazendo as coisas diárias, de novo, o semanal tá pronto. Tá pronto praticamente. Assim como o mensal. Né? O mensal você vai fazer um scan full da sua codebase inteira. Só esquedular no seu site. Vai no seu site, esse repositório, fazer um scan todo dia 1º, à noite, por exemplo. Acabou, você não precisa fazer mais nada, você pegar o resultado depois. Ou você fala lá pro seu site, os resultados joga no Gira. Mano, acabou. O Gira já é o seu gestão de vulnerabilidades. Acabou. Caralho, por que as pessoas não fazem isso? Cássio, porque um SAST desse custa $500 mil. Tem esses. Tem os open source também. Que tem integração com o Gira, tem integração com o Excel. Faz, mano. Para de usar desculpa para não fazer a segurança. Porque as coisas são fáceis. Elas são trabalhosas. Você para pra pensar, cara, você falou só do SAST, beleza. Aí quando você pensa, SAST, CA, DAST, AC, Container Scan, Malware Scan, Pentest, Secret Scan, SBOM, KPIs, coisa pra caralho, sim, é trabalhoso. Mas cada uma delas individualmente não são difíceis de fazer. Elas são trabalhosas.
o SASH, ele vai olhar pra todas as branches. Putz, o meu SASH não tem pra filtrar nome de branch, ele vai olhar pra tudo. Aí depende do vendor, né? Putz, então tem que fazer uma customização e tal. Beleza, aí vai depender um pouco de algumas escolhas. Cara, Security Requirements, a gente não tem nada, cara. O que eu faço? Pega o ASP. O ASP... Nossa, fugiu o nome agora. Source Code Practice, não. O ASP SVS. Pega lá o ASP SVS. Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Fala assim, vamos fazer... Matar o Level 1. Todas as aplicações nossas vão ter Level 1. Aí vamos evoluir agora pro nível 2. Você já tem um monte de Security Requirements lá. Então, assim, Threat Model, não sabe nada? Baixa o Threat Model em tudo da Microsoft aí e começa a fazer. Então, assim, gente, são pequenos passos, sabe? Pequenos passos que todos eles juntos te levam a essa excelência, né? Vamos chamar assim. Então, o AppSec Calendar, gratuito, dá de graça isso aqui. Tá? Você vai baixar, você vai parar. Para agora, pausa o episódio agora. Vai na descrição do YouTube ali e pega o link. Pega o link lá da imagem. Eu espero você. Vai lá, pega lá. DevSecOps. DevSecOps. Pronto, agora que você pegou o link, já baixou aí a sua imagem do AppSec Calendar, dá uma olhada aí, manda feedback, manda sugestão. Teve um pessoal que me criticou, que ele falou, como é que eu faço modelagem de ameaça todo dia? Você é louco, não sei o que, isso aqui não funciona, não. A pessoa não entendeu o contexto. É o que eu falei, é algo sugestão de você fazer diariamente, mas pode ser que nem faça sentido pro seu contexto. Como eu falei, você vai fazer threat modeling para aquela feature. Aquela feature envolve uma funcionalidade de risco significativo de segurança para aquele negócio? Não. Então você não faz. Sim, então você faz. E aí, de novo, você não vai fazer uma modelagem de ameaça inteira da aplicação como um todo. Você vai fazer daquela feature. Mas aquela feature depende de outra, Você coloca no seu diagrama ali, depende de terceiro. Esse terceiro você manda um request, é um get, é um post. Acabou. Não tem um segredo. Entende? Mas o pessoal às vezes quer complicar as coisas. Cara, não adianta olhar para um software inteiro. Ninguém, nem vocês que é dev, conhece o software que você mesmo faz. Não conhece. Não conhece. A menos que você trabalhe na empresa sozinho, ou seja, só você. Aí você conhece. E desde que você começou do zero. Que se você pegou algo legado, tem coisa lá que você não sabe. Fora isso, você não sabe. Ponto final. Durmam com essa. Nenhuma empresa que eu trabalhei, das 30 empresas que eu trabalhei, chegava no dev, mano, o que essa parte da aplicação faz? Puta, não sei, tem que ver com o Ciclano, com o Beltrano, aí o Zezinho morreu, não sei quem morreu, não tem nada documentado, tem que abrir o código, debugar, ver, aí você debuga, o negócio não se comporta como deveria, aí você vai ver, puta, mas tá faltando não sei onde, integra com não sei quem, que ninguém sabia, não sei da onde. Assim, é sempre assim. Então, imagina fazer a segurança dessas coisas. Esse é o problema. Quando tem um ataque, né, tem algum problema, a gente tá fudido, essa aqui é a verdade, porque a gente tem que correr atrás do rabo, né, fazer um forense interno para descobrir onde estão as coisas, para depois conseguir fazer uma resposta a incidentes, por exemplo. Então, enfim, né, um pouco de desabafo aí, mas o AppSec Calendar, ele te dá um pouco dessa visão, tá? A diferença da versão que tem no OnlySec Fence, que é paga, da versão gratuita, gente, são as tags, tá? Alguns desses itens que eu falei aqui, eles têm algumas tagzinhas, o que é incremental, o que é assim, assado, que na versão gratuita não tem. Por que não tem? Porque a ferramenta que eu usei para fazer o diagrama, quando você exporta essas tags, por algum motivo ela não gera a imagem. Não foi maldade, não. Aí eu falei, beleza, então já que não tem, então a ideia era que fosse sempre gratuito. Então eu falei, já que tá assim, ótimo. Então eu coloco um negócio dentro do OnlySec Fence, fica só pro pago, e a imagem que eu consegui exportar aqui fica só fica gratuito, né? Daria pra fazer uns prints e tal, mas enfim, não tava com saco também, essa é a verdade. Então, de novo, é só algumas tags que tem diferente do pago e do gratuito, tá? O conteúdo é o mesmo, tá? Então, o gratuito você já consegue se beneficiar. Então, hoje foi um episódio para falar do AppSec Calendar Beta, que tá gratuito, que foi algo que eu fiz há um tempo atrás. Gostaria do feedback de vocês, o que vocês acham. Falta coisa aqui, tá? Dá para complementar com algumas coisas. Eu não sei se eu tiraria algumas dessas coisas, né? Eu acho que do jeito que tá aqui, tá bem robusto. E não deveria sair algumas coisas daqui. De novo, elas podem não se encaixar. Né? Por exemplo, sei lá, Cássio, 1 hora de treinamento por dia, na minha empresa não funciona. Funciona meia hora. Beleza. Funciona 10 minutos. Ok. O que não funciona é 0 minutos. Né? Não ter treinamento diário. Né? Então, 1 hora por dia são 5 horas semanais. 5 horas semanais. 20 horas no mês, né, de treinamento. Então, alguns cursos aí tem 20 horas, 40 horas. Em 2 semanas você mata um curso, por exemplo. Então você aumenta o nível de maturidade do seu time. Percebe como as coisas são pequenas, granulares e simples de fazer? Novamente, não estou falando que são fáceis, estou falando que elas são simples, e eu não estou falando que elas não dão trabalho, elas são trabalhosas. O que eu estou falando
não são impossíveis de fazer. Às vezes a gente olha pro AppSec como um todo, é coisa pra caramba. Não é. Né? É muita coisa. Mas elas, individualmente falando, é possível automatizadas. Se isso tudo aqui não estiver automatizado, esquece. Nem começa. Ah, mas o cara vai apertar o botão do SAST todo dia. Não vai. Ele vai morrer um dia e um dia ninguém vai apertar o botão. Ah, mas o SCA, o KPI, então eu gero. O mensal você pode talvez considerar manual. Porque uma vez por mês é para parar alguém para ver aquilo, desde que não demore mais que 1 hora, né? Porque senão ninguém faz, aquela coisa toda. Mas a ideia é que tudo isso seja automatizado. E praticamente todas as ferramentas desse nível, né? Ou desse contexto, elas oferecem uma forma de automação. Seja via API, via CLI, caralho que for aí. Beleza? É isso, episódiozinho curto, né? 35 minutos, do DevSecOps Podcast de hoje, versão solo. Aliás, fazer um anúncio, né? Porque começou um podcast novo, o AppSecast, que é um podcast mais curto, onde eu falo sozinho filosofias de AppSec, né? Dá uma olhada lá no meu canal, que tá lá o AppSecast, episódios de no máximo 10 minutos, sem patrocínio, sem convidado, sem xaralá. Na verdade, aqui também não tem xaralá, né? A gente vai sempre direto ao ponto. Inclusive, o pessoal do Twitter aí, Lucas, enfim, pessoal, é muita gente, cara, mas enfim, acho que foi o Lucas alguma coisa que falou no Twitter, né, recomendou o nosso canal, deve ser o podcast aqui, cara, uma honra, obrigado aí pela recomendação, bastante seguidor lá no Twitter, é uma plataforma que eu não interajo muito, mas tô sempre por ali, né, vamos dizer assim, mas foi uma boa recomendação aí do pessoal, né, porque, de novo, o objetivo aqui é ir direto ao ponto, né, ficar enrolando, blá, blá, vender solução, mano, tem solução boa, tem solução ruim, e não estamos aqui para brincar de influencer, a gente está aqui para fazer segurança. Simples assim, né? Então, é isso. Esse foi o DevSecOps Podcast de hoje. Eu sou Cássio Pereira, AppSec Calendar. Eu espero que faça bom uso, faça suas críticas, sugestões, elogios, ou só cala a boca. Enfim, fica ao teu critério, beleza? Então é isso. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.